Alguém consegue me explicar, mas que diacho o maior jogador de todos os tempos vai fazer na TV? É isso que a gente vai tentar conversar no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E uma notícia que eu tô tentando trazer um conteúdinho assim pra falar um pouquinho mais a respeito com vocês, já tem alguns dias, mas eu acho que agora esses vídeos que eu tô tendo que postar sem edição alguma vai facilitar pra eu trazer mais conteúdo em menos tempo, obviamente, né, por motivos óbvios, por eu gastar menos tempo pra poder produzir. Mas uma das notícias que me chocou, assim, eu fiquei besta de ver uma parada como essa, foi essa aqui, ó. TV americana, no caso a NBC, que tá inclusive na capa desse vídeo, anuncia Michael Jordan como comentarista. Como um comentarista. Michael Jeffrey Jordan, a cabra, como comentarista. Vamos lá. A NBC causou grande impacto na segunda-feira ao anunciar que o membro Hall da Fama Michael Jordan será um colaborador especial na cobertura da NBA a partir do outono, deste outono, né? No caso, a partir da próxima temporada eles vão voltar em atividade, que a NBC estava fora do jogo de transmissão da NBA desde 2002, desde que o Jordan ainda estava em atividade pelo Wizards. Uma adição lendária no nosso time, estamos muito felizes em receber Michael Jordan como colaborador especial da NBA na NBC e no Peacock. Beleza, pode crer, isso aí foi o anúncio oficial deles, tá? O acordo de 11 anos da NBC com a liga começa na temporada de 2025-2026. Nossa! A emissora não divulgou detalhes sobre o papel específico de Jordan, de qualquer forma será o primeiro papel de TV na TV cobrindo a liga em qualquer função desde que ele se aposentou em 2003, com 6 campeonatos da NBA e 5 prêmios de MVP da liga. E Jordan, com 62 anos, foi dono do Charlotte Hornets de 2010 a 2023, foi um proprietário meio, né? E cofundou a equipe da NASCAR 23XI Racing em 2020 com o piloto Denny Hamlin. A NBC está retornando à NBA pela primeira vez desde 2002, exatamente, é isso aí. E você deve estar perguntando como que ele chegou até lá. Acredito que ele tenha sido convencido por uma bagatela de 40 milhões de dólares por temporada, mano. Valor mais alto do que 93,4% dos jogadores, né, do salário dos atletas que atuam na NBA. Nomes como Ben Adebayo, LaMelo Ball, Ja Morant e Shai Gilgeous-Alexander recebem menos do que o contratado da NBC. Pois é, o GOAT agora está na TV. E por que eu acho que isso é ruim? Eu vou explicar para vocês no vídeo de hoje. Se você está chegando por aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo, eu estou tentando trazer algum vídeo nesse período de tempo aí que me tire um pouquinho o New York Knicks da cabeça. E esse foi o assunto que eu mais queria conversar com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que já vai estar me ajudando demais. Se você quiser deixar pro final do vídeo, caso você goste desse conteúdo, melhor ainda, fechou? E se você for um Trash Talker raiz, você vai deixar já na confiança, porque sabe que esse vídeo foi feito especialmente pra você. Agora vamos embora. Por que eu acho que é um vacilo ele entrar pra TV agora? Porque muitos nomes que a gente vê hoje na TV são de jogadores que não têm o nível do Michael Jordan. E por que eu digo isso? Porque o Michael Jordan se colocou num pedestal e os fãs dele colocaram ele num pedestal de jogador inatingível, inalcançável. Um cara, ele é endeusado, né? Ele é quase que uma figura mitológica. Então, ele descendo um degrau para se juntar ali a Charles Barkley, a Kenny Smith, até o próprio Shaquille O'Neal, que eu acho que foi também um vacilo ele ter entrado para a TV, coloca ele meio que num patamar mais humano, sacou? Isso não é bom pela imagem que ele criou. Ele mesmo criou essa parada de ele ser o Jordan, de todo mundo querer ser igual ao Jordan, be like Mike, tudo mais. A liga se rendeu a ele. A NBA, eu considero a NBA menor do que o Michael Jordan. O Michael Jordan, ele é um cara que a imagem dele vende $1 bilhão por ano pra Nike. Pessoas que não acompanham a NBA, não sabem o nome de um jogador da NBA sequer que está em atividade, conhecem o tal do Michael Jordan. Tá, talvez eu esteja forçando um pouco, porque o LeBron James também tem um nome praticamente tão grande quanto, né? Mas só que o Jordan é o Jordan, cara, não tem o que fazer, velho. Ele é o famoso Pelé do basquete aí, para os leigos de basquetebol. E por que a NBC decidiu fazer um movimento tão arriscado quanto esse? Porque simplesmente eles estão em um conflito de audiência, né? É uma batalha para trazer o maior número possível de olhos voltados para uma emissora. Já que se a gente olhar os times de analistas, né,
da ESPN, por exemplo, a gente consegue ver Kendrick Perkins, Richard Jefferson, Brian Windhorst, dentre outros comentaristas aí que atuam nas transmissões ao vivo. Só que esses jogadores que eu citei, por exemplo, Kendrick Perkins, Richard Jefferson, é o tipo de atleta que, pô, foi campeão ali uma vez, no caso do Perkins, né? Acho que o Richard Jefferson nunca foi campeão da NBA. Posso estar enganado, ou talvez ele... Não, acho que ele não foi, não. Eu não conheço muito da carreira dele, pra ser sincero. Só que são jogadores mais humanos, sabe? Aquele cara que a profissão dele foi jogador de basquete, ele foi muito bom naquilo que ele fez, e hoje ele comenta, ele ainda está próximo, tá ligado ao esporte que ele ama, tá? Vamos pra outra emissora, vamos pra TNT. A TNT tem o Kenny Smith, né? Tem o Shaquille O'Neal e tem o Charles Barkley. O Shaq é o melhor jogador da história a estar presente antes do Jordan agora, né? Numa emissora de TV. E ele conseguiu converter muita gente que era meio que um Shaq fan, assim, a um cara que olha hoje de nariz torcido pra ele porque ele comenta sobre algo que ele mal assiste. Então, o cara, não necessariamente por ele ser um excelente jogador de basquete, ele vai ser um excelente comentarista, um excelente analista, um excelente comunicador, sabe? O cara que gosta de analisar o basquete, ele assiste mais do que joga. O cara que jogou mais do que assistiu, ele pode entender muito mais de basquete, mas não quer dizer que ele vai transmitir isso em linguagem para o público, sabe? Isso pode acabar manchando a imagem dele. Como, por exemplo, eu acho que o Shaq fala cada atrocidade de um cara que assiste muito menos NBA do que eu, hoje em dia, entendeu? Então, eu não vejo isso com bons olhos, né? E agora a NBC, que vai estar de volta, anunciou alguns nomes como Carmelo Anthony e Michael Jordan. Cara, que doideira, mano. Que doideira. Eu tenho muitas perguntas, mas a maioria delas sem resposta. Tipo, se eu pudesse perguntar pro Jordan, mano, o que você tá fazendo, menor? Por quê, cara? Por que você vai fazer? Mano, tu é bilionário. Tu é bilionário. Tu foi dono de franquia, vendeu ela também por bilhões. Você fatura bilhões aí com o seu brand anual. Pra quê? Tipo, eu entendo que pode ser uma jogada de marketing pra ele se tornar um pouco mais próximo e um pouco mais, digamos assim, ser visto como menos babaca pelo público que acompanha mais NBA hoje em dia. Porque ele tá totalmente, tipo, deslocado dessa rapaziada Enzo que acompanha e idolatra Stephen Curry e LeBron James, né? Tipo, que acaba sabendo que ele foi um cara brabo, mas tudo que vem a respeito dele é aquele, pô, ficou meio que na visão Last Dance, na visão, tipo, todos saúdem Michael Jordan, mas é isso, o legado dele é esse, cara. Tipo, não tente diminuir aquilo que você já construiu, sabe? E a primeira coisa que ele falou a respeito é o seguinte, que a base de fãs dele é tóxica. Deixa eu até aqui trazer o que ele falou exatamente, mano. Exatamente. Ele deu uma declaração esses dias aí, cara, falando a respeito da base de fãs dele, tá ligado? Nossa, esses vídeos sem edição me dão uma agonia, porque agora eu tenho que pesquisar o negócio, eu não vou poder cortar essa parte, né? Só vou upar pra vocês. Vamos lá. Ele falou o seguinte: eu acho que o jogo evoluiu, mas meus fãs não. A narrativa do 6-0 se tornou tóxica. Isso ignora todas as minhas derrotas e pune a grandeza do basquete atual. Cara, 6-0 6-0. E essa narrativa de nunca ter perdido numa final, nunca ter chegado num jogo 7 numa final, é apenas a realidade. Isso serve meio que como um argumento de desempate em discussões. Então não é uma toxicidade. São pessoas que admiram você mais do que admiram LeBron, mais do que admiram, pô, Curry e afins, velho. Então, cara, deixa os seus fãs ser tóxicos, cara. Pô, vamos lá. Algumas anotações que eu fiz aqui no meu caderninho pra poder conversar com vocês. Shaq é chato. Sim, o Shaq falando de NBA é chato. Ele comentando, falando, por exemplo, quando o Nikola Jokic ganhou o prêmio de MVP ano passado, falando que ele preferia o Shai Gilgeous-Alexander, sendo que o Nikola Jokic mereceu também o prêmio dele ano passado. Chato. E eu não quero que a minha imagem do Jordan seja o meu saudosismo mesmo, a época de ouro da NBA, seja desfeita por comentários chatos dele, assim como o Shaq fez. Talvez ele tenha perdido um pouco o ego que ele tinha de ser o maior e indiscutivelmente não querer conversa a respeito.
Isso aqui eu já falei, grande no basquete não significa ele ser um grande analista. Falei sobre Kenny Smith, Charles Barkley, Walter Frazier. Falei sobre o coisa. Teve outros jogadores aí também ingressando nas emissoras de TV, como Dirk Nowitzki e Steve Nash. Também são outros jogadores mais humanos, que são lendários, são admirados, foram excelentes no que fizeram, mas não sentam na mesma mesa para jantar com Michael Jordan. E por último, eu gostaria de só deixar assim uma aspas, que eu acredito que a participação do Michael Jordan na NBC não vai ser algo ao vivo. Pelo menos assim eu espero, sabe? Eu acredito que ele vai ser aquele cara, vamos fazer um estúdio pra ele bonitaço. Vai ter ali aquela câmerazinha que fica passando o roteiro pra ele lendo enquanto o que ele vai falar. Uma paradinha editada, uma paradinha de entrevista, sabe? Meio pique o que o Romário fez ali no canal do YouTube dele, mas só que na emissora de TV. Vai ser algo nesse nível. E realmente condiz com o que o público dele espera e o que o público dele assiste, que é mais TV mesmo do que internet, não é a rapaziada mais jovem. E aí vai sair corte, né, obviamente, pros canais da NBC no YouTube, Instagram e tudo mais, isso vai acabar repercutindo mundialmente na comunidade de basquete. Mas eu espero que eles tenham ciência de que a imagem do Jordan não pode ser manchada aos 62 anos de idade por um contrato de uma emissora de TV para colocar ele ao vivo falando asneira. Sabe? Não façam com Jordan o que a TNT fez com Shaquille O'Neal. Sabe? E eu acho que o Shaq também era mais palpável, assim, de ser humanamente alcançável, né? Porque ele foi um grande jogador além de toda a genética, né, dons naturais dele, a persona dele sempre foi mais brincalhão. Ele foi um cara que muitas vezes relaxou com o próprio corpo, ficou acima do peso e não performou bem, fez cirurgia durante a temporada regular para se recuperar durante a temporada regular. Então ele não foi um cara competitivo ao ponto de ser um Michael Jordan. Ele teria essa capacidade como pivô de ter atingido uns 6 títulos na carreira, sabe? Se ele fosse mais competitivo, se ele fosse um cara que gostasse mais de basquete do que ele gostava de viver a vida, sabe? Enquanto isso, Jordan e Kobe, por exemplo, foram caras que dedicaram as suas vidas ao basquetebol. E é por isso que eles são lembrados pelas personas dele, né? O competidor Michael Jordan, GOAT, o próprio Kobe pelo Mamba Mentality e tudo mais. Então isso aqui foi mais uma troca de ideia com vocês sobre mas que diabos o Jordan tá fazendo na TV. Eu acho que não foi algo inteligente da parte dele ter feito isso. Se ele quisesse melhorar a sua imagem e trazer o público dele, os fãs dele, um pouco mais próximos dele, ele tinha que fazer algo semelhante ao que o Cristiano Ronaldo fez no YouTube há um tempo atrás aí, né? Começando o seu canal, trazendo entrevistas, fazendo... Não exatamente como o Cristiano, porque o Cristiano é muito mais jovem, né? Ele é muito mais, né, próximo de idade para poder se integrar nessa rapaziada geração TikTok. Mas no caso do Jordan, fazer algo que trouxesse os jogadores para trocar uma ideia com ele, meio que trazer os humanos que jogam basquete, que jogaram basquete, que foram muito brabos, para uma resenha com o Jordan, com o GOAT, sabe? Papo de GOAT, sabe? Conversa de GOAT, sei lá, um quadro assim no YouTube, no canal Michael Jordan. Seria absurdo, seria gigante. Mas participar da TV, transmissão ao vivo, espero que isso não aconteça, mano. De verdade, 40 milhões nem é tudo isso pro Jordan. Pra mim seria, tá louco, né? Mas pro Jordan isso não é muita coisa não, mano, sendo sincero. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acham de Michael Jeffrey Jordan ter se tornado um analista da NBC? Vocês acham que isso é bom, que isso é ruim? Deixa sua opinião aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante pra esse canal. Fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Se você ficou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Se quiser ajudar, deixa aí um valeu demais pra ter a sua mensagem lida assim que eu tiver meu notebook de volta pra poder editar os vídeos. Ou se não, se torne um membro, que você vai estar ajudando diretamente esse canal a se manter de pé. E agora sim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falou!